consegue pensar num mundo sem eletricidade, não pense agora no seu conforto. Vamos pensar num aspecto na nossa alimentação, por exemplo. Você há de convir que sem eletricidade a sua alimentação ela muda radicalmente. Não pela sua falta de geladeira, mas provavelmente você não vai ter um supermercado com alimento dentro de uma caixa. Então você pode concluir que você vai ter que produzir uma parte do seu alimento. Se você pensar um pouco mais adiante, você vai pensar que você precisa talvez de um pouco mais de espaço. E se a gente continuar nesse raciocínio, talvez você perceba que não dá para 7 bilhões de pessoas viverem desse modo. Aí uma boa coisa para a gente pensar. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô aqui para contribuir um pouquinho com o vídeo do professor Arthur sobre energia elétrica, né? Daí eu fiquei pensando, o que eu poderia falar para vocês de energia elétrica voltado para a sociologia? Existem muitas coisas, claro, né? Mas eu acho que o que calhou, que foi muito bacana, que na semana que ele propôs essa ideia, nós trabalhamos o direito de cidadania. Então eu trago aqui para vocês um pouquinho desse tema energia elétrica relacionado ao direito de cidadania, no caso os direitos sociais. Existe uma proposta de emenda à Constituição, pessoal, a PEC 44 de 2017, que ela poderá categorizar o acesso à energia elétrica como um direito social. Porque através da energia elétrica, né, que vai garantir, né, a dignidade humana, vai garantir e possibilitar o acesso e o uso de diversos bens e serviços que dependem de fontes elétricas. Então, assim, provavelmente e com certeza, se essa emenda à Constituição ela for aprovada, apesar de já fazer um tempinho aí ela estar ainda em tramitação, vai ajudar muito aí na questão de melhorias desses direitos sociais para a população, tá bom? Espero que eu tenha contribuído com vocês. Beijinho para vocês. Tchau, tchau. Quando falamos de energia elétrica na filosofia e nas ciências humanas, podemos associá-la à cidadania. E cidadania é uma vida digna e direitos para todos. Me lembro sempre de um servidor da unidade 355, antigo SESI da Vila Rio Branco, que me contava sobre como era a vida de seus parentes no sertão da Bahia antes do programa Luz para Todos que o governo federal criou para os anos de 2004 e 2005. Dizia ele que quando a energia chegou, os seus parentes compraram uma bomba elétrica para tirar água do poço. Comprando essa bomba, começaram a irrigar melhor as hortas, né, as hortaliças que eles produziam, e a produção aumentou. Aumentando a produção desses alimentos, eles passaram a vender o excedente e, com o dinheiro arrecadado, conseguiram comprar uma geladeira que eles não tinham para poder conservar melhor os seus alimentos e ter uma qualidade de vida melhor. Então, energia elétrica é sinônimo de cidadania. Olá pessoal, tudo bem? Energia elétrica, arte, luminosidade. E eu trago para vocês, nesse momento de pandemia em que a gente está usando muito a energia elétrica e precisando dela muito, 3 imagens para vocês refletirem sobre esse uso. Debré, uma ilustração de um iraniano trazendo a imagem de Van Gogh usando vela na cabeça. Isso era comum, ele colocava velas no chapéu para pintar à noite. E um grafite digital, um trabalho de divulgação da arte através do grafite e sem que a pessoa precise sair de casa. Espero que vocês reflitam, que vocês tenham consciência, né, que nós temos um planeta e precisamos cuidar dele. Um beijo. Hi guys, how are you doing? O professor de física pediu para eu gravar um videozinho para vocês falando sobre energia elétrica, que é um assunto que vocês vão ver agora, né? E como vocês sabem que eu sou a louca dos quotes, eu escolhi um quote para ler para vocês. É de um cientista, né? Ele trabalhava com energia, com frequência, Nikola Tesla. Vocês já devem ter ouvido falar dele. O quote dele é o seguinte: All peoples everywhere should have free energy sources. Todas as pessoas do mundo, de todos os lugares, deveriam ter acesso à energia elétrica gratuita. Electric power is everywhere. Energia está em todos os lugares. Present
in unlimited quantities and can drive the world's machinery without the need for coal, oil or gas. Presente em quantidades ilimitadas em todos os lugares do mundo e pode comandar, né, the world's machinery, o maquinário do mundo, without the need, sem a necessidade de coal, carvão, oil, óleo or gas. Então vou deixar vocês com esse quote. See you. Bye bye. Olá, meu nome é Lobato e eu vou falar rapidamente um pouquinho sobre a história da eletricidade. Bom, inicialmente os primeiros estudos sobre eletricidade ocorreram na antiguidade e foram feitas pelo matemático grego Tales de Mileto. Mas foi ao longo do século XVIII que matemáticos e físicos ingleses, franceses, alemães e norte-americanos desenvolveram importantes estudos sobre esse tema. Curiosamente, o século XVIII também é conhecido como século das luzes, devido ao movimento iluminista. Esses estudos que se desenvolveram ao longo do século XVIII foram fundamentais para transformar na eletricidade a principal fonte de energia utilizada durante a segunda fase da Revolução Industrial que ocorreu no século XIX. Bem, o domínio da eletricidade é fundamental para a manutenção do nosso estilo de vida. Seria impossível termos o que temos sem o domínio da eletricidade e sem o conhecimento sobre esse tema. Biologia e energia elétrica. Você sabia que o cérebro humano tem aproximadamente 86 bilhões de neurônios e que os neurônios são responsáveis por nossas ações, pensamentos, sentimentos, memória. Eles são essenciais para a nossa sobrevivência. Cada neurônio consegue se comunicar com outros 100 mil neurônios ao seu redor. Na verdade, eles não se encostam. O que ocorre é uma sinapse. Para que ocorra uma sinapse, é necessário uma descarga elétrica de no mínimo menos 55 milivolts. A velocidade dessa descarga chega a ultrapassar 700 km por hora e o intervalo de tempo é 0,0015 segundos. É por isso que nós conseguimos reagir muito rapidamente a todos os estímulos ambientais. Neurônios, descargas elétricas, sinapse, biologia e energia elétrica. Oi, minha gente, eu tô aqui pra lembrar vocês que a vida adulta tá chegando e que logo todo mês vai ter conta pra pagar, e uma conta que não pode faltar é a conta de luz. Eu falo feliz sobre esse assunto porque nós somos pessoas privilegiadas que temos energia elétrica em casa, tá? Tem muitas pessoas que não têm energia elétrica em casa ainda. E eu queria fazer alguns questionamentos para vocês no seguinte sentido: vocês, como futuros pagadores de boletos e de impostos, sabem como que se calcula a conta de energia elétrica? Será que a conta de todo mundo é igual? Será que varia de acordo com as estações do ano? Será que varia com a localização da sua residência? Será que todas as pessoas têm acesso? Então eu vou deixar esse questionamento para vocês. E aí, pessoal? Eu sou a professora Eliane, a professora de matemática dos segundos anos do médio, e a convite do professor Arthur, eu tô aqui para falar sobre energia na minha disciplina. Bom, energia elétrica, né? O que seria de nós nessa pandemia sem energia elétrica? Mas na matemática, energia rende problemas muito interessantes. Então, no fundamental, a gente trabalha muito com cálculo, com consumo,
o que a gente pode fazer para diminuir esse consumo. Então você pega uma tabelinha com os equipamentos que você tem, qual é o consumo daquele equipamento, pelo tempo de uso e pelo valor da energia, você consegue ter uma estimativa. No ensino médio, eu me lembro de situações, né, dentro do livro do material didático que a gente trabalha dentro de logaritmo. Que delícia! E dentro de logaritmo a gente trabalha energia liberada por terremotos, por exemplo. Então a gente tem uma fórmula, né, que tem logaritmo nessa fórmula para a gente poder calcular. E você calcula a energia liberada por um terremoto. E tem um probleminha que eu adoro ele, que ele diz o seguinte: se aquela energia do terremoto pudesse ser armazenada e transformada em energia elétrica, aí ele dá, né, o consumo diário de uma determinada cidade. Ele pergunta quanto tempo esse terremoto, a energia dele, transformada em energia elétrica, conseguiria manter essa cidade acesa. Muito interessante. Então, a energia elétrica é um tema importante, nós não vivemos sem ela. E para a matemática, a gente trabalha muito esse tema, porque dá para contextualizar em várias situações. Beijo! Em química, o conceito de energia elétrica é bem discutido no estudo da eletroquímica. A eletroquímica ela é a parte da química que estuda a interconversão entre energia elétrica e energia química. Essa interconversão ela se dá através da transferência de elétrons. Então eu tenho reações de oxidação e redução produzindo energia elétrica através da transferência de elétrons. Este processo explica o funcionamento de pilhas e baterias. Já a conversão de energia elétrica em energia química, em reações químicas, é chamada de eletrólise. Este processo é muito aplicado em indústrias para a produção de sódio, cloro e alumínio, e também no processo de galvanoplastia. Salve galera! E aí, como vocês estão? Aqui é o professor Diego, né? O professor Arthur me convidou para fazer uma conexão entre a geografia, né, e a aula que ele estava dando sobre energia elétrica, né? Então, discorri com ele aí sobre as fontes de energia. Acho que é interessante essa conexão, né, que a geografia tem, entender as fontes de energia e, por aí dizer, a energia elétrica. Então, galera, só um resuminho rápido, né? Então, temos diversos tipos de fonte de energia, né? Temos as fontes limpas, né, as renováveis. As fontes renováveis é a energia solar, energia eólica e até mesmo energia hidroelétrica, né? Que é a grande parte, a grande matriz energética brasileira. Então são energias mais limpas, né? Vindo da natureza, que se recompõem, que não irão acabar, né? Temos as energias não renováveis. Essas já são energias sujas, que irão acabar em algum momento. Como o petróleo, o gás natural, o carvão mineral, e até mesmo a energia nuclear, que apesar de não poluir tanto, tem alguns riscos, né? E também o urânio, se você usar, em algum momento irá acabar, tá certo? Eu acho que é isso, em algum momento todas essas fontes que são de energia irão, em algum momento também virar energia elétrica e ser usada em casa das pessoas aí nas cidades ou nas indústrias, certo? Então obrigado por tudo aí. Até mais! Oi, vamos falar de energia? Então vamos lá. Em língua portuguesa, energia não é um conteúdo que aparece. Já em literatura, em algumas narrativas, só aquela questão da penumbra ou do ambiente sombrio de Edgar Allan Poe. Se eu for para produção textual, aí sim. Em produção textual eu vou ter atualidades e eu vou ter fontes de energia. As fontes de energia renováveis são pouco exploradas e investidas aqui no Brasil.
Por outro lado, nós dependemos da energia poluente para a evolução da nossa tecnologia. O que fazer? Vamos pensar numa proposta de intervenção para isso? Até mais! Oi pessoal, tudo certinho aí? Bom, a eletricidade está em tudo, né? Eu já vivi, quando criança, uma época da minha vida que não havia eletricidade na casa da minha tia, no sítio e tudo mais. Mas era um universo à parte, era tudo muito estranho, a luz era luz de lamparina, né? À noite nós inventávamos muitas coisas, porque não havia televisão e nem nada, mas hoje a eletricidade está muito presente na minha vida, tanto pessoal quanto profissional. Profissional porque eu uso o sistema o tempo todo, né? Então não só a eletricidade, mas também a tecnologia. E na vida pessoal porque uma coisa leva a outra, né? Então hoje, por exemplo, sem eletricidade não poderíamos estar nos falando, né? Vocês não poderiam estar tendo aulas, né? Então ela está realmente em tudo e eu me sinto completamente perdida sem ela. E devo ser uma pessoa com muita energia, muita eletricidade, porque eu levo choque de encostar em porta de carro, encostar em porta de armário e até às vezes tocando em pessoas, beijando meu filho, por exemplo, eu às vezes levo choque. Bom, pessoal, hoje era isso. Um abraço a todos vocês. Olá a todos, sou a coordenadora Mônica e também fui convidada pelo professor Arthur para falar um pouquinho sobre eletricidade. E aí pensando aqui na função da coordenação pedagógica, que cuida da aprendizagem de vocês, quanta coisa, né, a gente ganha com a eletricidade. Desde o momento da chamada, onde a gente tem que ligar o computador, abrir o diário eletrônico para fazer chamada, que eu uso a internet, mas a fonte de energia do meu computador é a eletricidade, para colocar um slide diferenciado, um vídeo, pensar em recursos, ferramentas tecnológicas que eu uso aí no computador, iluminação da sala, o ar-condicionado que traz um maior conforto para vocês aí no uso da sala de aula, até o cafezinho que eu faço lá na minha sala, sem desperdiçar recurso, sem desperdiçar material, né? E todos os ganhos que eu tenho nas reuniões que eu posso assistir e em tudo que eu posso aprimorar no meu trabalho devido à fonte de energia que é a eletricidade. Bom dia, professores, alunos do médio. O professor Arthur pediu para que eu pudesse contribuir com vocês aí com esse tema de eletricidade. Então fiquei pensando aqui o que eu poderia falar para vocês. Hoje, né, pensando no hoje que nós estamos vivendo, a eletricidade está sendo fundamental para nós. Fiquei imaginando sem ela como é que nós poderíamos contribuir para essas aulas virtuais acontecerem, né? A gente não teria como e nem condições de oferecer o que hoje está sendo exigido de nós. Então eu posso dizer para vocês que a eletricidade faz parte inerente da vivência do ser humano. Não dá para a gente imaginar uma vida, eu não consigo imaginar uma vida 24 horas sem eletricidade, tá bom? Obrigada, espero que eu possa contribuir com algo. Um abraço para todos. Eletricidade nada mais é do que um termo geral para designar o fluxo de corrente elétrica. Na ciência, existem grandes descobertas que mudaram a forma como a sociedade pensa, como a sociedade age, mas nenhuma delas com tanta profundidade quanto a manipulação da corrente elétrica. Isso mudou profundamente como a sociedade age, como a sociedade se comporta, como a sociedade se organiza. Isso foi uma das grandes revoluções causadas pela ciência. A gente estuda na nossa escola os componentes curriculares de maneira separada, mas esse é um assunto da gente ver como as coisas estão conectadas. Estão conectadas com o seu passado, conectadas com o seu presente, conectadas com o seu futuro.